Fala galera, Lowcast 7 começando. O Lowcast é um podcast do projeto Louco da Aldeia, onde a gente usa criatividade para combinar conhecimentos de vários universos diferentes e a gente usa isso tudo com uma aplicação prática, objetiva, sem viagem, para poder melhorar de fato a nossa vida, aprendendo a resolver problemas, vencer desafios e aproveitar oportunidades de uma forma mais prática e mais inteligente. Esse episódio de hoje é para você que se interessa em meditação, mas nunca foi de fato praticar a meditação, nunca sentou mesmo para fazer essa experiência. E eu vou te mostrar hoje quais são os benefícios, as dificuldades de se praticar a meditação e se realmente vale a pena você investir nesse hábito de meditar. O episódio de hoje vai ser num formato um pouco diferente e eu vou lançar uma parada aqui que vai ser o LDA Experiments. E isso daqui vai ser o seguinte: o LDA Experiments vai ser meio que um quadro aqui dentro do Lowcast, onde eu vou trazer para vocês uma experiência que eu fiz na prática, uma coisa que eu testei, e vou falar para vocês o que eu aprendi com isso, quais foram os benefícios, os desafios, as dificuldades, se você deve fazer isso também, o que eu achei e tudo mais. E o primeiro LDA Experiments, que vai ser nesse episódio de hoje do Lowcast, vai ser sobre uma experiência que eu fiz de 60 dias de meditação. Durante 60 dias eu meditei todos os dias, 60 dias seguidos. Prática diária de meditação toda manhã, e eu vou explicar para vocês agora mais ou menos como eu comecei a fazer isso, quais foram as estratégias que eu usei e o que eu aprendi com tudo isso. Então, começando, se você não ouviu o Lowcast número 2 e número 3, eu recomendo muito que você vá lá, porque agora eu vou dar só uma passada rápida sobre a estratégia que eu usei para implementar esse hábito, mas nos episódios 2 e 3 do Lowcast eu falei sobre meditação e falei sobre hábitos de uma forma mais profunda, e ia ser massa se você escutasse para poder entender direitinho do que eu estou falando aqui. Mas a parada é o seguinte: meditar e criar qualquer outro hábito não é uma coisa assim tão óbvia e tão fácil. A gente às vezes fala que vai fazer alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Você pode falar que vai ir na academia todo dia, que vai se alimentar melhor todo dia e tal, mas para você realmente transformar isso em um hábito, ou seja, para você ir lá e realmente fazer isso, são outros 500, né? Você tem que ter uma estratégia para isso, e eu gosto muito de usar algumas estratégias sobre o conceito básico de hábitos para eu poder implementar essas coisas. E foi esse o assunto do Lowcast 2. Por isso que eu estou falando para você ir lá dar uma olhadinha que vai ficar tudo mais claro. Mas para quem não assistiu esse episódio, a minha estratégia para começar a meditar foi o seguinte. Primeiramente, eu uso um aplicativo de meditação guiada, que é o Headspace. Recomendo bastante esse aplicativo. São meditações diárias de 10 minutos, que você pode fazer toda manhã. É bem tranquilo. Eles te ensinam a essência da meditação, todos os conceitos, tudo que você precisa saber, vão guiando você na hora de fazer os exercícios para você não ficar perdido, e é um aplicativo muito bacana. Então esse é o primeiro ponto, Headspace, foi esse o aplicativo que eu usei para começar a meditar. E a minha estratégia foi o seguinte: se você já sabe um pouco sobre hábitos, você sabe que todo hábito tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então, rapidamente aqui, a deixa é uma pista, alguma coisa que é como se fosse um gatilho do hábito. Então, para esse gatilho do hábito, eu criei uma estratégia que era tirar uma foto da minha vista logo antes de meditar. Ou seja, eu geralmente medito aqui na minha varanda do meu quarto, então o que eu faço é tirar uma foto da vista da varanda e eu coloco lá no Stories do Instagram. Então essa é a minha deixa, o gatilho. Toda manhã quando eu faço isso é a hora que eu sei que eu tenho que meditar. E isso é uma coisa mais interessante, cara, da gente explorar, pelo seguinte: às vezes a gente acha que o difícil é você
meditar toda manhã. O difícil é você ir correr toda noite. O difícil é você ir em um restaurante e escolher opções mais saudáveis. Mas a parada é que a gente fica pensando muito no macro. Mas o segredo muitas vezes está no micro, sabe? Pelo seguinte, o difícil de verdade não é você sair de casa de noite para correr. O difícil é você sentar, calçar o seu tênis de corrida, trocar de roupa e falar, agora eu vou correr. Porque depois que você sabe, depois que você fez isso, você sabe que não tem volta mais, você vai correr. Então, para meditação é a mesma coisa. O difícil não é você meditar, o difícil é você ter esse momento de falar, ó, estou aqui no meu ambiente, no meu caso, tirei a foto já aqui da minha vista, coloquei lá no Instagram, já estou aqui na minha varanda, a cadeira está do meu lado. Agora que eu fiz isso, essa é a parte mais difícil, porque depois que eu fiz isso, eu já tenho certeza que eu vou meditar, não tem volta mais. Então essa é uma sacada sobre hábitos que eu queria dar aqui bem rápido, que eu acho que vai complementar aí o entendimento do episódio. Então essa é a minha deixa, é para isso que servem as deixas, e o mais difícil na hora de implementar o hábito é você ser fiel a essas deixas, porque isso é o que vai internalizando o hábito. E a rotina, eu disse lá que o hábito tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A rotina é o hábito em si, que seria sair de casa para correr, seria o ato de meditar, enfim, qualquer outra coisa que você queira fazer virar um hábito, a rotina vai ser o próprio hábito. E, continuando, o hábito tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A minha recompensa do hábito, pode ser que algumas pessoas não considerem isso uma recompensa, né? Porque é uma coisa um pouco desconfortável no começo, mas eu tomo um banho frio sempre depois que eu vou meditar. Quando eu comecei era chato, mas hoje em dia eu gosto muito de tomar banho frio, tem vários benefícios. Geralmente eu faço isso escutando uma música de uma playlist que eu gosto muito lá do Spotify. Então essa é a minha deixa, rotina, recompensa, é o loop do meu hábito. E foi isso que eu usei para poder ter essa disciplina de meditar durante 60 dias seguidos. Então, de novo, se você não viu o segundo episódio do Lowcast sobre hábitos e o terceiro episódio do Lowcast sobre meditação, vai lá, porque esse episódio, como eu falei, é mais para contar o experimento, o resultado disso tudo. Então, se você quiser fazer o mesmo que eu fiz, você vai aprender melhor as estratégias para isso lá nesses 2 episódios. Então foi isso que eu usei, 60 dias meditando, e agora eu vou contar para vocês o que eu achei disso tudo. Quais foram os benefícios de ficar 60 dias seguidos meditando, quais foram as maiores dificuldades, quais são as minhas recomendações para quem tem interesse em começar a meditar, que não sabe bem ainda por onde começar e se vale a pena fazer tudo isso. Eu vou te contar tudo que eu aprendi nesses 60 dias, para você saber se vale a pena começar a meditar ou não. Então, bora começar propriamente o LDA Experiments. A experiência em si, como eu já falei aqui trocentas vezes, foram 60 dias seguidos de meditação diária. E agora eu vou te falar alguns dos benefícios que eu consegui identificar com esse hábito. O primeiro benefício foi uma capacidade maior de aceitação das coisas. E até no próprio Headspace, que é o aplicativo de meditação, é massa porque sempre ao final da meditação ele deixa uma frase que resume meio que o tema ali da meditação. E teve uma que eu achei muito interessante, até salvei aqui, que foi o seguinte: a essência da meditação é observar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Essa é uma sacada muito foda para você levar para a vida, que é uma coisa que a meditação me ensinou, que é aceitar as coisas. Por quê? Vários problemas vão surgir todos os dias na sua vida e isso é uma coisa que está fora do seu controle. Não adianta você ficar puto com isso. Nossa, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Nossa, isso acontece merda comigo. Olha aí que problemada. Puta que pariu, eu tô fudido. Não adianta você ficar pensando esse tipo de coisa,
porque isso não vai resolver nada e é uma coisa que foge do seu controle. E quando você medita, você aprende a observar essas coisas, a aceitar, e com isso você cria uma clareza do que é que está acontecendo e, o mais importante de tudo, o que você pode fazer com relação a isso. Não ficar pensando compulsivamente nisso e nem ficar chorando pelos cantos porque tal coisa aconteceu com você. É simplesmente você observar o que está acontecendo, aceitar, ter essa clareza de saber, ó, esses são os problemas que estão ocorrendo aqui e o que eu preciso fazer já aparece quase que imediatamente na cabeça, porque você já tem essa clareza muito grande do que você precisa resolver. Então esse é um dos benefícios que eu queria comentar, aceitação. E tem em um dos episódios aqui do Lowcast, um episódio especialmente sobre isso, sobre essa questão de aceitação, que se eu não me engano foi até o último episódio, o Lowcast 6, onde a gente falou sobre o conceito de amor fati, que é você não só tolerar e aceitar o presente, mas você amar a situação em que você se encontra e aprender a manobrar essa situação da melhor forma possível. Então confere lá, vou deixar o link como sempre aqui nas coisas citadas e tudo mais. Esse foi o primeiro benefício. O segundo benefício que eu queria comentar é a questão do desapego. A gente falou muito nos outros episódios aqui do Lowcast sobre pensamento compulsivo, que é uma epidemia que está rolando aqui na era pós-digital, onde a gente pensa compulsivamente porque recebe informação de todos os lados, seja de notícias que você vê na internet, Facebook, grupos do WhatsApp, todo mundo tem milhões, gente mandando mensagem, e essa correria, tudo é importante, e a gente acaba pensando compulsivamente, exageradamente sobre as coisas, e se apega a todos os tipos de pensamento que vão surgindo. A meditação nada mais é do que você observar os pensamentos irem e virem, como se fosse realmente uma rodovia de carros, né? Com os carros passando, e você não vai querer correr atrás dos carros, você não vai querer agarrar os carros, se enfiar na frente dos carros. A posição de maior conforto que você pode encontrar é um lugar para observar esses carros passando. E a meditação é isso. É o seu momento de sentar e observar os pensamentos irem e virem sem se apegar a eles. E essa prática de meditação, esse treinamento de desapego, te ajuda muito durante o dia, que é para você ter essa clareza de que nem tudo é importante e nem tudo você precisa pensar o tempo todo. Tudo bem que você tem uma prova daqui a uns dias, mas você ficar pensando loucamente sobre essa prova não vai te ajudar em nada. Às vezes era muito melhor você focar em alguma coisa que você está fazendo agora e deixar para estudar para essa prova na hora que você falar, ó, preciso estudar para essa prova e essa aqui é a hora de estudar. Então esse é só um exemplo, tem várias outras coisas que a gente acaba pensando compulsivamente, acaba se apegando a esses pensamentos, e a meditação é um grande aliado para você ter esse desapego e essa clareza de se preocupar só com as coisas que importam no momento. Um terceiro benefício da meditação que cabe citar aqui é um treinamento de força mental que a meditação faz com a gente. Depois, antes desses 60 dias meditando, qualquer coisa de ruim que acontecia comigo, qualquer desafio, eu me sentia já um pouco mais enfraquecido, era uma coisa que mexia comigo e não tem jeito, o cara fica puto, igual eu falei, o cara fica já, nossa senhora, não acredito que tem isso para fazer hoje, meu Deus do céu, mas que merda, vou ter que fazer isso e aquilo, eu tô todo enrolado, não sei o que. E a meditação te ajuda a você ser um pouco mais inabalável nesse sentido. Por quê? Porque você já sabe que as tretas vão acontecer, você vai ter 1000 coisas para resolver, mas praticando a meditação todo dia, você se acostuma a receber essas coisas com clareza, sem se apegar demais aos problemas e aceitando todas essas paradas que você vai ter que fazer. Então isso te traz uma força mental muito grande, você se torna mais inabalável quanto a esses problemas. Você tem mais clareza de entender que os problemas vão acontecer, não tem como você controlar isso, e você fica com a visão muito mais clara
do que você precisa fazer no presente, qual tem que ser a sua ação agora para amenizar os impactos disso e para resolver a situação. Então esse é um terceiro benefício da meditação, você fica com a mente muito forte, muito clara. E um último benefício que eu queria citar, que eu reparei muito nesses 60 dias meditando, foi que a meditação é um hábito angular. Para quem não sabe, eu acho que eu nem cheguei a falar de hábito angular lá no Lowcast 2. Um hábito angular é um hábito que desencadeia outros hábitos. Só para dar um exemplo e ficar mais claro aqui da gente entender o que é um hábito angular, eu li no livro lá O Poder do Hábito, que é um livro que eu recomendo bastante, sobre um hábito angular do Michael Phelps, que era um hábito de visualização. Como que ele fazia isso? Sempre antes das provas dele, na noite anterior, ele ficava imaginando como seria uma prova de natação perfeita. E ele imaginava em detalhes tudo que ele ia fazer, tudo que ele precisava, do que ele ia comer de manhã, qual música ele ia estar escutando no fone de ouvido dele, quais seriam os alongamentos que ele ia fazer, como ia ser as braçadas que ele ia dar, o que ele ia sentir, o que ele poderia fazer se acontecesse algum imprevisto, como por exemplo entrar água no óculos, ou então fazer uma virada errada. Enfim, ele fazia toda essa visualização e isso era um hábito que desencadeava outros hábitos dele, porque ele já sabia como ele tinha que proceder de manhã, o que ele ia fazer, o que ele ia comer, como eu falei e tudo mais. Então, os hábitos angulares são esses hábitos que têm o poder de criar outros hábitos. E a academia geralmente também funciona como um hábito angular. As pessoas que costumam frequentar a academia, fazer exercícios físicos, geralmente desenvolvem hábitos melhores com relação à alimentação, com relação ao sono, e o foco, uma série de outras coisas. Então, a meditação também é um hábito angular e ela desencadeia uma série de outros hábitos, como, por exemplo, eu reparei que nesses 60 dias meditando, eu tenho uma facilidade muito maior de observar as coisas que eu estou pensando no momento presente, ou seja, ao invés de ficar naquela onda do pensamento compulsivo, você fica viajando em coisas que não te levam a lugar nenhum, a meditação me permitiu criar hábitos onde eu observava os meus próprios pensamentos e eu criei um hábito muito bacana que eu estou gostando de anotar coisas, porque muitas vezes a gente tem ideias durante o dia e tal, pensa sobre alguns assuntos, geralmente eu penso até sobre coisas que seriam interessantes comentar com vocês aqui no Lowcast, no Louco da Aldeia em geral, e essas coisas, se a gente não anotar, elas acabam escapando da nossa mente. Então a meditação, um fator chave para trazer essa presença, né, no momento presente e te dar esse poder de observar o que você está pensando, a meditação foi um hábito fundamental para criar esse hábito secundário de fazer anotações. E eu já comentei, eu acho, se não foi no Lowcast, foi em alguma edição da Friday Madness, mas eu comentei sobre o Evernote, eu uso bastante o Evernote para fazer esse tipo de anotação, registrar coisas e tudo mais. E foi um hábito secundário que surgiu a partir da meditação, porque eu tive muito mais presença e muito mais a capacidade de me observar, de observar os meus pensamentos no momento presente. Agora comentando sobre algumas dificuldades que eu tive nesses 60 dias de meditação diária. A primeira dificuldade é que a gente acha muito bonito, né? Nossa, meditação, good vibes, não sei o que, agora eu sou zen, vou sentar todo dia, ficar tranquilo, meditar, não tem segredo. Mas a meditação nem todo dia é fácil. Tem dia que você acorda de saco cheio, já com pressa. Enfim, tem dia que você senta para meditar e o exercício não faz você se sentir tão bem quanto acontece em alguns outros dias. Tem dia que você está mais inquieto. Só um comentário, muita gente acha que meditação é para pessoas que já são calmas e tudo mais, mas se você é uma pessoa inquieta, uma pessoa agitada, a meditação é mais para você do que para todo mundo. E, inclusive nesses dias em que a gente está mais inquieto, são os dias que a gente mais precisa de meditar. E isso é uma dificuldade, porque quanto mais inquieto você está,
mais difícil você faz o exercício ser. Então, essa é a primeira dificuldade que eu notei. Nem todo dia é fácil meditar, mas isso também é uma grande vantagem, porque como eu falei, você acaba se treinando a ficar em situações desconfortáveis e ter essa disciplina de aceitar e ir lá e fazer. Você fica com a mente mais forte, porque assim como na meditação, nem todo dia a vida é fácil, desafios vão aparecer, você vai ter que lidar com um monte de coisa, e se você já está acostumado a aceitar isso de peito aberto e ir lá e fazer, por mais difícil e chato que pareça, você já cria esse gatilho de agir, principalmente na dificuldade e não só quando as coisas estão fáceis. Uma segunda dificuldade que eu notei nesses 60 dias de meditação é que a meditação, ela em si, é um exercício muito fácil, muito tranquilo, é uma coisa natural do ser humano, e meditar é simplesmente observar os seus pensamentos, como eu falei, mas a gente acaba entrando na onda de querer acertar o exercício, a gente quer meditar certo, sabe? Quer que todo dia a gente vai lá e, pô, tem que imitar na meditação hoje, não posso errar nada, tenho que sentir isso tudo, mas não é bem assim que funciona, não existe certo e errado, porque justamente como eu falei, nem todo dia é fácil, tem dia que você já está puto, tem dia que você está inquieto, tem dia que você está estressado, e nesses dias talvez a meditação não vai a princípio parecer tão legal assim, apesar de que você vai perceber que se você for lá e fazer, mesmo nesses dias você vai se sentir muito melhor depois. Então, entrar nessa onda de querer acertar na meditação é um grande erro e é uma das dificuldades que eu notei nesses 60 dias tentando meditar. Hoje em dia eu já estou um pouco mais tranquilo nesses quesitos. Eu sei que nem todo dia vai ser aquela meditação perfeita, mas eu sei que os benefícios são imensos de ir lá e fazer. Então, essas são as dificuldades, os benefícios que eu notei. E para concluir aqui esse Lowcast 7, que está em um formato um pouco mais diferente, né? Estou testando aqui uma coisa nova, que é esse LDA Experiments. E agora que eu já passei para vocês o que eu aprendi com esses 60 dias de meditação, de novo, eu volto a reforçar que você escute o Lowcast 2 sobre hábitos e o Lowcast 3, onde eu explico como começar a meditar e entro mais a fundo nos conceitos de meditação. E agora, para fechar, eu quero chamar você, vou te fazer um desafio para que você faça também 60 dias seguidos de meditação. Então, baixa aí o Headspace, cria a sua estratégia de forma criativa. É muito importante que você tenha uma tática para fazer disso um hábito, crie uma deixa, uma rotina, uma recompensa. E vamos ver aí no que vai dar. Se você tem curiosidade sobre meditação, mas nunca teve a coragem de ir lá e fazer mesmo, essa é a sua chance. Estou te desafiando aqui para meditar 60 dias seguidos e depois contar para a gente aí o que você achou dessa experiência. Eu achei muito, muito, muito foda. Com certeza vou continuar meditando para sempre, ainda mais agora que depois desses 60 dias já se tornou um hábito enraizado na minha rotina. Então eu recomendo demais, fica aí o desafio, 60 dias de meditação. Bora! Hora do show, porra! Fechamos por hoje, valeu galera, até semana que vem, grande abraço a todos.